E o que será que nós podemos esperar dos investimentos ainda em 2021? Para quem não sabe, a maioria dos investimentos acaba sendo balizada justamente pelos investimentos conservadores que acabam seguindo a nossa taxa Selic, que hoje, no momento que gravamos esse vídeo, está em 4,25%. Então, nesse vídeo, nós vamos entender vários pontos muito importantes que nos ajudarão a entender como os investimentos vão se comportar nesse segundo semestre de 2021. O Brasil estava vivendo um momento onde a taxa Selic estava na mínima histórica. Tudo isso devido à pandemia. Então, o governo, para tentar fazer com que a economia continuasse girando, ele foi baixando a taxa Selic, chegando ao menor patamar histórico de 2%. Essa foi a menor taxa Selic que o nosso Brasil já teve. E um dos setores que mais foi beneficiado com essa baixa da nossa taxa de juros foi o setor da construção civil. Porque com a taxa Selic baixa, os juros dos empréstimos e financiamentos também baixaram. Assim, as pessoas aproveitaram para fazer financiamentos e realizar o sonho da casa própria. Mas, porém, por outro lado, tínhamos dois fatores que estavam ruins nesse momento. Um deles era a falta de materiais devido à pandemia e outro era a supervalorização do minério de ferro. Então, esses dois problemas ligados faziam com que a alta dos preços fossem bem significativas na construção civil. E tudo isso acelerou bastante o aumento da nossa inflação. Demos um exemplo aqui da construção civil, mas todos perceberam que os preços dos produtos nos supermercados, combustíveis, todos estavam com seus preços aumentando dia após dia. E aproveitando esse gancho, comenta aqui qual o item que você percebeu que mais aumentou de preço na sua cidade. Deixa aqui embaixo nos comentários. E depois desse breve resumo que nós entendemos o porquê a nossa taxa Selic chegou a patamares tão baixos e também o porquê a nossa inflação subiu tanto. Como você está vendo nessa imagem, nos últimos 12 meses a nossa inflação superou 8%. E isso é muita coisa. E agora vamos entender alguns fatores muito importantes que estão relacionados à economia, à taxa básica de juros e também, por incrível que pareça, com a vacinação em massa do nosso Brasil. E como vocês estão vendo nesse gráfico do Ministério da Saúde, o governo espera que até setembro nós tenhamos 3 marcas disponíveis de vacina no Brasil. Marcas como Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Espera-se que tenhamos mais do que 2,4 milhões de doses disponíveis por dia. Ah, e uma coisa que eu já estava esquecendo aqui, pessoal. Por acaso você já deixou o like nesse vídeo? Esse é o momento então de você deixar o seu gostei e também se inscrever no canal. E outro ponto, pessoal, muitos de vocês podem estar se perguntando, né? O que tem a ver a vacinação com a retomada da economia, com a questão dos investimentos em 2021? E tem toda a relação. Porque para que nós possamos tomar aí a normalidade, todos precisam estar vacinados e a pandemia precisa estar sendo superada. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, o governo espera que até setembro de 2021, mais de 250 milhões de doses já tenham sido distribuídas no Brasil. Logo, a maioria dos brasileiros já terão tomado a primeira dose e automaticamente aí nós estaremos em um momento em que a economia estará tomando a sua atividade econômica normal e aí nós voltamos a um novo momento de otimismo. E com tudo voltando ao normal, o Brasil conseguindo superar essa pandemia, o governo tem que focar em diminuir a nossa inflação, pois ela anda bem alta, né? Nos últimos 12 meses ela está em 8% no acumulado. E até para você perceber esse aumento, você já olhou os carros 0 km, a faixa de preço que eles estão chegando? Muito próximo aos 100 mil reais, que é algo muito caro, né? E também, se comparado ao salário mínimo que os brasileiros ganham, é algo bem distante da realidade da maioria dos nossos brasileiros. E por esse motivo, para conter a inflação, o governo precisa deixar o dinheiro mais caro. E como que ele vai fazer isso? Aumentando a nossa taxa básica de juros, ou a taxa Selic, como é mais conhecida, né? Então, quando ele eleva a taxa Selic, os juros dos empréstimos e financiamentos acabam ficando mais caros, o que reduz o consumo, pois as pessoas param de emprestar dinheiro. Se a gente olhar também nas lojas, para de faltar materiais, né? O que faz reduzir esses preços e a inflação acaba controlando. Isso, é claro, na teoria, né? Temos que esperar para ver se isso vai acontecer na prática. E por esse motivo, temos uma expectativa que a taxa Selic feche no final do ano em 6,5% e se mantenha em 2022 também nesses patamares. Em resumo, para esse ano ainda nós temos um aumento aí de 2% na nossa taxa básica de juros. E com esse aumento, o governo espera conter e reduzir a inflação. E até 2022, ele espera ter uma inflação de 6,5%, no mesmo patamar da nossa taxa Selic. E se falando em investimentos conservadores, no cenário atual eles estão bastante ruins. Por quê?
temos uma inflação aí de 8%, enquanto a nossa taxa Selic está em 4%. Ou seja, os investimentos conservadores precisariam render o dobro para pelo menos empatar com a inflação. Mas claro, né, que esse cenário tende a se resolver aí no curto prazo, ou seja, até o final do ano, quando espera-se que tanto a taxa Selic como a inflação estejam nos mesmos patamares. Mas como acabamos de explicar, se tudo seguir o planejado, a vacinação for concluída, as projeções da taxa Selic continuarem sendo reajustadas, a economia vai voltar a girar, o otimismo vai prevalecer e se tudo der certo até o final do ano, nós vamos estar aí com a rentabilidade dos investimentos conservadores em linha com a nossa inflação. Por este motivo, podemos esperar um segundo semestre e final de 2021 bem mais otimista, principalmente pelo fato da vacinação. Afinal, com boa parte da população vacinada, no mínimo com a primeira dose, isso já vai conter os ânimos aí mais pessimistas. E sobre os investimentos em renda variável, com o aumento da nossa taxa Selic, é normal que os investidores estrangeiros tragam seu dinheiro para o Brasil. Tendo em vista que em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, a taxa de juros deles é de zero. E ainda assim, seguindo todas essas variáveis, o dólar entra numa tendência de queda. Afinal, se o investidor estrangeiro traz dinheiro de fora e compra mais real, isso valoriza o real perante o dólar. E nas ações em bolsa, com tudo voltando ao normal, as empresas em bolsa começam a movimentar mais dinheiro, começam a faturar mais. Lógico, elas precisam contratar pessoas que vão ter um salário e vão gastar esse salário na economia. Tudo isso de forma saudável, sem que isso acelere a nossa inflação. E se falando em renda fixa, ainda em 2021, espera-se que tenhamos uma taxa Selic de no mínimo 6,5%. Isso traz um respiro aí para quem gosta de investimentos conservadores, sem risco, trazendo assim uma alegria maior para esses investidores. E por tudo que deu para perceber aqui, né, Cleiton, que a grande expectativa está com o final da vacinação, né, que o Brasil inteiro esteja vacinado para aí a economia voltar a girar. Isso vai acontecer com essas grandes doses que nós vamos receber, esses grandes lotes de vacina, que vai acontecer lá em setembro, né, como nós mostramos no gráfico aqui. Lógico, com todo mundo vacinado, a economia volta a rodar, podemos falar assim, normal, as empresas vão aumentar o consumo, vão aumentar o faturamento, e aí vão precisar contratar. Contratando pessoas, elas vão ter salários, e aí, automaticamente, a gente entra naquele processo de economia saudável, né? Ou seja, todo o dinheiro gasto está sendo gasto porque está se gerando, podemos falar assim, uma riqueza, né? Vem de uma empresa que contratou e tal. E não do governo imprimindo dinheiro para entregar na mão do povo, porque isso acelera muito o processo de inflação. A engrenagem do país, a engrenagem da economia volta a girar do jeito certo, né? Exatamente como você falou. E até, a gente olhando para o lado dos investimentos conservadores, que a gente citou durante o vídeo aqui, as pessoas que são os chamados rentistas, né, aqueles que ficam só na renda fixa, vão ter aí uma melhora dos rendimentos, né? Não é algo assim excepcional, não é algo que vai mudar a vida, né? Mas quem investe pelo menos em renda fixa vai conseguir superar a poupança e talvez estar em linha aí com a inflação. No mínimo manter o poder de compra, exato, né? Para de perder, que hoje o que está acontecendo é que quem está em renda fixa aí de curto prazo está perdendo para a inflação. E pessoal, para pessoas que têm estratégia de longo prazo, essas pessoas, quem nos acompanha aqui já sabe que isso não muda nada na estratégia de longo prazo. Afinal, as crises acontecem, nós temos momentos de taxa de juros muito altas, momentos de taxa de juros mais baixas, e você não pode ficar mudando toda a sua estratégia de investimento por um momento que acontece aí durante, enfim, toda a história. Então, se você for um investidor que tem pensamento de longo prazo, você sabe que você vai passar por crise, troca de governo, vão ter problemas econômicos mundiais, vão ter taxas de juros altas, baixas, e você tem que ter uma estratégia que consiga superar tudo isso. Porque se a todo momento você ficar girando o teu capital, enfim, né, você a cada vez vai ficar pagando imposto e daqui a pouco você escolhe uma estratégia errada e perde dinheiro. Então, basicamente, quem foca no longo prazo, foca nos dividendos e todas as alterações não mudam em nada a estratégia do verdadeiro investidor de longo prazo, né, Du? Exato. E ainda que a gente nem tocou aqui no assunto de tributação com as novas leis, né? Mas mesmo assim, se fôssemos tocar, uma estratégia bem feita, focada em dividendos e longo prazo, vai dar certo de qualquer jeito e é ali que você vai conseguir multiplicar patrimônio e capital ao longo dos anos. Isso aí. É isso aí, então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar mais vídeos nossos. E comenta aqui o que você está achando que vem aí pela frente. Você acha que vai retomar a economia? Você acha que vamos ter uma boa taxa Selic? A inflação vai baixar? Comenta aqui embaixo. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!